limite da crise? Cara, o limite da crise devia ser o respeito, mas normalmente não é, né? Por que eu tô perguntando isso? Porque se amanhece o dia seguinte ao Flamengo perder pro Palestino, e nesse tempo de engajamento, gente séria, importante, de respeito, diz assim: Flamengo perdeu pro Palestino! Cara, pelo que eu entendi, o Flamengo perdeu para um time que tá jogando a Libertadores, não é? O Palestino foi 2 vezes campeão chileno, mas é claro que o Flamengo tá num momento tecnicamente muito ruim, o Flamengo tá jogando mal, o Flamengo taticamente não está bem, tem muita coisa para acertar, e até o Tite disse isso na entrevista coletiva. Agora, a gente viu o Flamengo passar por situações, e não só o Flamengo. Por exemplo, o Tite, em 2011, na 7ª rodada, as pessoas diziam que o Corinthians já era campeão, e na 23ª tinha que ganhar do São Paulo, que estava em 4º lugar. E se perdesse do São Paulo, a informação era de que o Tite poderia ser demitido. O Tite fechou a casinha, empatou 0-0, segurou a onda e foi campeão brasileiro meses depois, saiu da crise. O Flamengo foi campeão brasileiro em 1980, perdendo no Maracanã para o Botafogo da Paraíba. O Flamengo foi campeão brasileiro de 2009, tomando 5-0 do Coritiba no primeiro turno. O Flamengo foi campeão de 82, perdendo para o Sport. O Flamengo foi campeão da Libertadores de 81, perdendo para o Cobreloa, que na época tinha um título chileno só, né? O Cobreloa era a final da Libertadores. Mas o Cobreloa tinha uma tradição menor do que a do Palestino naquele momento. O que precisa fazer? Trabalhar, melhorar. E aí as pessoas vão para o limite, como foi naquele Flamengo e Emelec. Lembra, Emelec 2, Flamengo 0, começo da trajetória do Jorge Jesus, em que o Flamengo perdeu em Guayaquil e a torcida foi até o hotel, e o Jorge Jesus dizia: isto não é amor, isto não é amor. E a verdade é que isto não é amor. É claro que a gente compreende que o Flamengo é uma religião para uma série de pessoas, que a única alegria delas é quando o Flamengo vence. Gente pobre, sofrida, que precisa para ter uma alegria na quarta-feira à noite é o Flamengo vencer. Mas a gente também sabe que esporte é uma atividade em que você ganha, perde e no futebol também empata. E é o que ensina a gente, como metáfora da vida, que a gente ganha de manhã e perde à tarde, e não precisa falar de Porto Alegre para entender quanto tem coisa muito mais importante que está se perdendo. Então tem um limite do respeito. As pessoas vão para o aeroporto e dizem: nem Noé carregou tanto animal quanto o De La Cruz. Animal? Bruno Henrique, você é ídolo, tem que cobrar os caras. E o Bruno Henrique diz: não, nós vamos melhorar. O campeonato não acabou. O Flamengo pode ser campeão da Libertadores. Então, devagar. Tem jogos fora de casa da Libertadores deste ano e do ano passado, são ruins, não tem discussão. A campanha do Flamengo na Libertadores como visitante nessa edição lembra de 2012, quando caiu na fase de grupos. Pode ser eliminado na fase de grupos e, nesse caso, você vai eventualmente trocar de técnico. O Flamengo não tem um técnico de janeiro a dezembro desde 2011. E não acho que isso ajude, mesmo que você saiba que com mudança de técnico em 19, em 20, em 22, ganhou títulos importantes. Brasileiro, Libertadores. O único campeão invicto da Libertadores ou em torneio nacional do Flamengo foi o Dorival Júnior, que foi demitido em seguida. Então, o Flamengo não pode ser o maior adversário do Flamengo. E nesse momento porque o nível de cobrança é alto, mas além do limite da crise. E o limite da crise é o respeito. Eu lembro de uma frase que era atribuída ao Jorginho, quando saiu do Palmeiras para o Corinthians em 87, que ele dizia que o Palmeiras não ia voltar a ser campeão enquanto o capitão Nicoli não deixasse esse plano, porque o capitão Nicoli se superava nas críticas, exagerava. O Flamengo sabe que tem que trabalhar e que tem que jogar mais do que está jogando, mas o nível de estresse não pode ser o adversário do Flamengo no momento que precisa treinar para melhorar.